demos uma parada no nosso estudo na carta do apóstolo Paulo, na epístola de Paulo aos Gálatas, porque temos um motivo muito importante para isso. O mês de setembro é o mês em que trazemos à nossa memória o cuidado que devemos ter com a nossa saúde mental. Lembre-se que as Escrituras nos ensinam a cuidar tanto do nosso espiritual quanto do nosso emocional. E sabemos que muitas pessoas, principalmente após a pandemia, vivem dias extremamente difíceis, emocionalmente quebradas, dilaceradas. Nesse mês de setembro, como sabemos, nós trazemos à memória que existem muitas pessoas que acabam dando cabo da sua vida, desistindo da vida. Então, nós oramos a Deus, mas também temos a oportunidade de ouvir algo da parte de Deus para os nossos corações e para tantos outros corações. Hoje a nossa conversa, a nossa palestra não ficará apenas aqui, mas nós teremos a oportunidade de compartilhá-la através da gravação do vídeo dessa palestra, para que possamos abençoar outras pessoas. E hoje estará falando aos nossos corações o psicólogo Wesley, que alguns já conhecem. Depois eu descobri aqui, que você trabalhou até com alguém aqui da igreja. Quero convidar o Wesley para estar aqui. Ele vai se apresentar melhor, vai apresentar a sua família. Certamente teremos momentos abençoadores. Nós vamos orar mais uma vez, orar pela vida do nosso irmão, orar pelas nossas vidas. Quero convidar para fazer essa oração a Rosana, minha esposa. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por a oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Casa de oração para todos os povos, ó Deus. Agora está aqui, Senhor, o teu povo reunido, ó Pai, sedentos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor. Usa, ó Deus, o teu servo, o irmão Wesley, que está aqui à frente desse trabalho hoje, que vem trazer um pouquinho mais de conhecimento para nós. Usa-o, Senhor, segundo o teu querer. Fala, Senhor, aos nossos corações. Precisamos ouvir mais e mais de Ti. Somos carentes, somos sedentos de Ti. Muito obrigada por esta oportunidade, Senhor. Que tudo, ó Deus, que seja feito aqui, que for feito aqui, que seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor seja exaltado em nosso meio, Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Receba todo o louvor, toda a gratidão, toda a nossa oração, Deus. É o que nós fazemos essa oração, te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive o reino para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado. Sinta-se na sua igreja. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre esse lugar. E para mim é um privilégio saber que hoje estou em um lugar que eu me sinto à vontade. Por quê? Porque foi o meu berço. Estava conversando ali atrás com o pastor e dizendo que nós éramos da época em que o pai sentava de um lado, a mãe do outro, e duvido sair dali. Duvido. Vai no banheiro, toma água, faz o que tiver que fazer. Mas na hora do culto não saía. E se saísse, ficava a ser um Nescau da noite, ficava a ser um lanche da noite. Então, tinha assim, algo que nós implementamos na nossa vida, algo que nós recebíamos que era muito bom. E isso trouxe um bom desenvolvimento para nós. E eu quero compartilhar um conhecimento com vocês e quero me sentir assim à vontade nesse lugar. E creio que esta igreja, que é uma referência para mim, essa igreja também possa estar recebendo, e a gente pode fazer algo bem dinâmico nessa noite, bem legal, deixar as pessoas assim um tanto à vontade, porque
nós vivemos embaixo de tanta seriedade, as nossas coisas, os nossos momentos, os nossos trabalhos são muito, assim, muitas das vezes nós temos muitas seriedades e tem que ser feito mesmo, mas que nessa noite também a gente, depois desse tema, a gente também pode abrir para perguntas, tá bom, pastor? Dentro do tema, fora do tema, qualquer coisa, se eu sentir dificuldade, eu chamo o pastor, chamo pessoas inteligentes aqui, porque nós sabemos que igreja presbiteriana é um lugar que é onde as pessoas elas estudam. Eu aprendi isso, onde as pessoas dominam o saber e principalmente, né, dentro da inspiração do Senhor. E a gente está muito à vontade nesse lugar, sabendo que muitas pessoas estão aqui, que nós vivemos, né, em outra igreja, né, meu amigo Robson? Tudo bem com você? Eu, Zeni, trabalhamos juntos, e outras pessoas aí que a gente tem visto alguns rostinhos aí que a gente, em algum momento, a gente já se cruzou, passou em algum momento, então me sinto à vontade nessa casa. Setembro Amarelo, um compromisso com a vida. Eu, quando olhava para esse tema, alguns anos atrás, eu ficava pensando que esse tema era somente para outras pessoas e não para mim. E quando eu aprendi que é uma responsabilidade social também, eu passei a me envolver com esse tema, não só porque eu sou um profissional da área de saúde, mas todos nós, cidadãos e pessoas, por mais comum que você acha que você tem uma responsabilidade social. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas passam por nós, às vezes nós passamos por um problema dentro da nossa casa, dentro da casa de um parente, e às vezes nós não observamos, nós ignoramos, nós achamos que é algo comum, que às vezes é frescura, que as pessoas são mimadas, mas não é nada disso. E nós vamos ver alguns pontos nessa noite que vai nos trazer assim uma clarificação, nós vamos entender melhor. Sei que muitos já entendem, muitos já sabem, mas são pontos importantes que nós vamos passar a observar e ver quem está ao nosso lado. Às vezes alguém está ao seu lado, um vizinho, um parente, uma pessoa aí que você talvez não prestou atenção, mas você vai passar a observar. Porque às vezes nós olhamos assim, não, isso é responsabilidade dos médicos, isso é responsabilidade da área de saúde, sim, mas e quando eu passo e vejo? E quando eu estou próximo? Eu também tenho a minha parcela de responsabilidade. Amém, igreja? Vamos lá. Esse movimento, ele começou lá nos Estados Unidos em 1994, onde um jovem carinhoso, um jovem dedicado àquilo que fazia, ele recuperou um Mustang. Ele trabalhou, interessante que essa história de ser carinhoso, de trabalhar em cima de um carro, isso chama atenção, por quê? Porque era uma pessoa dedicada à sua comunidade, aos seus parentes. E aí quando esse jovem, ele comete esse suicídio, mais lá na frente nós vamos ver uma estatística, vocês vão se lembrar desse ponto, que o que acontece? Como ele tinha essa relação com as pessoas, essa boa relação com a comunidade e uma dedicação com aquilo que fazia, ao cometer esse suicídio, as pessoas ficaram assim, muito tristes com isso. E vocês vão ver, nós vamos ver lá na frente, que o raio de pessoas não atacadas por isso, mas o raio de pessoas que enfrentam isso, prestando atenção naquela pessoa que suicida, por estar ligado emocionalmente, por ver que aquela pessoa cometeu um suicídio, é um raio muito grande. Muitas pessoas são envolvidas com isso. Então, e aí foi criada uma campanha com fitas amarelas, sendo entregue para as pessoas que eram para sinalizar o que poderiam estar acontecendo. Interessante, quando algo acontece com uma pessoa,
algo acontece dentro de uma comunidade, dentro de um lar, dentro de uma empresa, o quanto a gente pode ficar estarrecido com isso, o quanto isso nos chama atenção. Porque quando alguém morre, nos chama mais atenção do que quando a gente está no churrasco. É quando alguém morre, quando alguém se suicida, quando alguém adoece, quando alguém tem um câncer, isso nos chama mais atenção do que quando nós estamos no churrasco, sim ou não? Porque os nossos sentimentos, eles ficam abalados. Então esse foi o momento de criar. Esse foi o momento de criar essa campanha para que isso não passasse mais desapercebido, e sim que uma comunidade, que as pessoas fossem envolvidas com isso. Vamos mais à frente. Setembro Amarelo no Brasil. Aproveitando essa data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015. Um projeto ali juntando, esse trabalho com CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então vocês vão vendo que esses grupos eles se juntaram para propagar isso, para valorizar, mas valorizar o suicídio não, valorizar a vida, como nós falamos no início. Então, para que a gente tenha essa atenção e passar a valorizar e prestar mais essa atenção. Vocês sabiam que existe o CVV, que é um Centro de Valorização à Vida, em que tem o número 188, em que vocês podem ligar e vocês podem ser atendidos, assim, claro, Quem está a ponto de cometer um suicídio? Vocês sabiam disso? Então, poucas pessoas sabem disso. Essas pessoas, elas são atendidas online ou por telefone. Então, quando essas pessoas se sentem assim, o que acontece? Claro, Se alguém está se sentindo assim, vai ser difícil dele pegar um telefone para ligar. Mas aí, olha a nossa responsabilidade. Quem está ao lado conduz isso. Vamos ligar, você não precisa se expor. Porque quando essas pessoas, elas talvez cheguem a esse ponto, elas não querem se expor. Elas querem entrar num ostracismo. Cada vez mais, cada dia mais, elas querem se esconder. Porque a ideação suicida, ela só faz a pessoa retroceder. Ela não pensa em mais nada, ela não quer se alimentar direito. Se ela vestir uma boa roupa, nós vamos falar isso lá na frente, ela não quer mais se cuidar. Então, são situações que nós vamos ver, prestar atenção, que as pessoas passam por isso. Mais um. Qual o objetivo? É conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Então, nós precisamos cada dia mais dar visibilidade a essa causa, porque é uma causa importante. Você imagina quando, por exemplo, alguém se suicida num lugar. Alguém conhecido, alguém de nome. Como que a gente fica? Poxa, a pessoa tinha dinheiro, tinha condições, ou a pessoa tinha saúde, a gente conhecia essa pessoa um tempo atrás, a gente brincou junto, a gente conversou, a gente batia altos papos, e aí a pessoa vem e comete um suicídio. Como a gente fica? Emocionalmente, como é que a gente fica nesse momento? A gente fica arrasado, porque o nosso processo natural e normal é que a gente evolua, é que a gente cresça, é que a gente sempre ande para frente, não a gente retroceda. Então, por que acontece isso? Nós vamos também perceber. E o que acontece? Ao longo dos últimos anos, as escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma geral se envolveram neste movimento. Monumentos como o Cristo Redentor, Congresso Nacional e o Palácio do Itamaraty, o Estádio Beira-Rio e o elevador do Lacerda, na Bahia, participaram dessa campanha. Então, setores importantes, públicos, participaram e participam até hoje. E às vezes nós vamos ver que, poxa, algumas pessoas conversando, e alguns falam assim, poxa, mas esse troço é chato. Poxa, toda hora se fala nisso. Eu falei, essa gente precisa ter cuidado com isso.
Isso não pode para você ser uma coisa chata. Mas para mim, a partir do momento que eu comecei a me inteirar, saber realmente o que pode acontecer com a pessoa, por que ela é acometida disso, eu comecei a me preocupar e a valorizar esse momento. Mais um, vamos lá. Como pode surgir? O suicídio é uma resposta trágica a situações estressantes, frequentemente evitável. Uma coisa que a gente precisa falar sobre isso é o seguinte: por que existe o estresse na nossa vida? Vocês já pararam para pensar isso? Por que o estresse ele vem na nossa vida? Por que em algum momento a gente é estressado? Por que em algum momento a gente se depara com uma situação e a gente se perde? Por quê? Porque a gente não dá conta, sim ou não? A gente não discute com alguém. E aí a temperatura sobe. Aí muitas das vezes dá vontade de bater, dá vontade de puxar a orelha, ou alguma coisa que, quando a nossa temperatura é elevada, a gente se estressa. Mas o que vocês acham sobre o estresse? É bom ou não? Levanta a mão quem acha que o estresse é ruim. Levanta a mão quem acha que o estresse é bom. Quase ninguém. Sabe o que acontece? Por que o estresse é necessário? Porque é uma reação natural do corpo. E aí eu atendo algumas pessoas no consultório, que elas falam assim: eu não quero sentir estresse, não. Eu não quero ficar chateado, não. Eu não quero ficar nervoso, não. Eu falei: olha, mas eu também preciso aprender como não ficar. Porque o estresse, ele vem. As situações adversas vêm. Agora, como eu vou resolver isso? Os picos de ansiedade vêm. Aquilo que a gente não quer sentir vem. Mas aí, como eu vou resolver isso? Eis a questão. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições. Não tem como a gente viver nesse mundo sem estresse. E aí, a gente precisa ter uma regulagem. Sim ou não? Quando tem uma discussão, quando tem um problema, a gente tem que chegar no nível de resolução. Aí o que o estresse faz? Abaixa. Não é isso? A gente vem para a homeostase, o nosso estado normal, o nosso estado natural, é esse que nós estamos aqui. Mas se acabar a luz, começar a chover forte, a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a ficar agitado, não é isso? O corpo começa a ficar estranho. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu nunca senti isso, ou já senti isso, eu não quero sentir isso. Mas eu não consigo. E aí a gente precisa passar por esse momento para a gente ver como nós estamos ao enfrentar isso. É isso que a gente precisa entender. Porque quando nós atendemos pessoas, nós falamos para as pessoas: olha, não tem como se livrar de nada. Aliás, não tem como deixar de passar pelas coisas. Aí a gente vai se livrando. Se livra de um problema aqui, se livra de uma dificuldade. Você já viu que tem pessoas que elas fabricam problema? Tem uns que o problema vem, tem outros que fabricam, não é isso? Ela fabrica um problema aqui, ela fabrica um problema ali, ela arruma um outro lá. Onde ela está, a temperatura sobe. Por que será isso, gente? Mas aquele grupo de pessoas lá, se eu for lá, olha, mas a minha mãe, olha, meu pai, mas o meu irmão, a minha esposa é tão... Gente, será que é o outro ou sou eu? Então, quando nós também fazemos esse check-up, né, aí a gente vai ver que não é só o outro. Então, o estresse, ele precisa existir na nossa vida. Por quê? Ele prepara o organismo para que num próximo evento, um próximo estresse, eu já sei como eu vou lidar. Então, se a gente não passar por situações adversas, como é que nós vamos aprender? Se a gente não passa por situações difíceis, como é que a gente vai aprender? Muitas das vezes a gente não sabe um caminho, a gente erra, volta no outro dia, na outra semana, quando você vai de novo, né? Hoje tem o Waze, né? E outros apps que nos ajudam, mas a gente precisa entender que
todo processo de vida, ele vai ter dificuldade, ele vai ter luta, só que, aonde nós entramos? Aonde a terapia, aonde o psicólogo entra? Aonde você não dá conta. Quando vocês fizeram essas obras lindas aqui, vocês precisaram de chamar quem? Um engenheiro, alguém que desenha, um projetista, não é isso? Para fazer algo legal. Então, quando nós não damos conta dos nossos estresses, daquilo que nós vamos enfrentar e não dá certo, a gente precisa estar do lado de um profissional. Sabe por quê, gente? Vamos pensar junto. Temperatura do carro sobe, não é isso? Quem tem carro aqui? Temperatura do carro sobe. E aí como é que a gente faz? A gente para o carro, a gente verifica a água, a gente vai além? Não, porque vai fundir o motor. Acabou a água da igreja, olha, corre lá, liga a bomba, não é isso? Tudo que acontece na nossa vida tem algum moderador. Mas quando a gente está cheio de tudo, quando a gente está estressado, quando a gente está muito cansado, quando a gente não dá conta da nossa vida, o que a gente faz? Não, eu preciso trabalhar, eu não posso parar, eu não posso descansar um minuto. E aí o que acontece? O que acontece com a gente? Aí começam os problemas, a gente vai somatizando tantas coisas. Já ouviram falar nas doenças psicossomáticas? Então é isso que acontece conosco. Então, gente, nós precisamos reconhecer esses sinais de alerta e buscar ajuda profissional e crucial para aqueles que enfrentam essa situação, podendo ser a diferença entre a vida e a morte. Então, muitas das vezes, nós que estamos próximos, precisamos entender que, às vezes, o nosso papel também, sabendo alguns passos que a gente vai passar, nós ficamos ali naquela linha tênue, porque a pessoa já não deu conta, e eu vou falar assim, não, é mais um, vai virar uma estatística. Será que a gente deve fazer isso? Será que a gente pode sinalizar para alguém? Então, essas pessoas, elas ficam assim, em vida, mas à beira da morte. Então, é um passo muito curto para haver o suicídio. Apesar da dor e da sensação de não haver saída, é essencial reconhecer que há soluções e esperança. Buscar ajuda profissional e desenvolver estratégias para enfrentar desafios. São passos importantes para a recuperação e o redescobrimento do prazer de viver. Aí é que está a questão. As pessoas não estão à beira da morte? O profissional, aquele que conhece esse sistema, cansado, estressado, que não deu conta, que acumulou um monte de pensamentos negativos, o que acontece? Ela não tem mais esperança. Ela não quer mais nada. E aí, ela está muito próximo de morrer. E aí ela precisa o quê? Redescobrir os passos que ela tinha para viver. É tão simples? Não, não é simples. Mas nós vamos fazendo um passo a passo com essa pessoa para que ela possa voltar ao prazer de viver. Gente, a vida não é tão bela? Sim ou não? Com todas as dificuldades, com todos os problemas que a gente está vivo. Eu costumo dizer que nós estamos no jogo, nós estamos no ringue, nós estamos tendo, a grande oportunidade de brigar no bom sentido por muitas coisas. Mas muitas pessoas não encaram a realidade. Muitas pessoas não querem passar por esse processo. Então eu costumo dizer para as pessoas, qual o melhor ponto para a gente viver? O que a gente precisa fazer para ter uma boa vida? Passar por todas as fases que nós estamos passando. Não tem receita maravilhosa não, gente. Eu vou estar enganando vocês. Existe a vida, você passando por esses pontos que você está passando, mas tendo saúde emocional. Tendo uma saúde e uma avaliação, poxa, eu estou trabalhando, eu estou lutando, não está muito bom lá, poxa, mas eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou modificar isso, eu vou trabalhar de dia à noite, não sei. Mas só em ter essa avaliação, a gente acorda, a gente toma um café, a gente vai trabalhar. Então, assim, isso é a valorização da vida.
muitas pessoas que vão em função ao suicídio, elas perdem tanta esperança que elas já não querem mais nada, não quero trabalhar, não quero nada. Por quê? Porque perdeu o sentido da vida. Ela chegou num ponto de dificuldade, ela recuou. Ela chegou num ponto de luta, ela recuou. Ela chegou num ponto de atravessamento, ela recuou. Então, é isso que nós precisamos entender, que nós estamos muito bem no jogo, sim ou não? Não é isso? Temos uma igreja maravilhosa, olha, e vocês têm um pastorzão, gente. Esse homem cuidou da minha mãe, ia lá levar ceia para ela. Então, assim, tem um carinho enorme pelo pastor Marcelo, uma pessoa, né? Não vim aqui puxar saco de ninguém não, mas nós precisamos ser gratos às pessoas que cuidaram dos nossos entes, que cuidam, né? Então, louva a Deus pela vida desse homem, porque a sua esposa também, enquanto tinha vida, eles estavam ali e visitando, né? Sempre tomando, tinha cafezinho, não tinha, Marcelo? Tinha um cafezinho, tinha um bolinho lá. Então, gente, cuidem desse homem. Eu sei que vocês cuidam, mas só estou reforçando. Tá bom, gente? Vamos andar. Sintomas, deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um minuto. Quais os sintomas da ideação suicida? Além da ideação suicida, outros sintomas frequentemente associados ao transtorno incluem sentimento de desesperança. Lembra daquela pessoa que é esperançosa? Poxa, vai dar certo. Não, está ruim hoje, mas amanhã vai ser melhor. Poxa, eu estou desempregado, mas daqui a pouco tem um bico para me fazer. Olha, surgiu uma oportunidade lá. Então, essa pessoa ela tem uma esperança de vida. Aquele que tem a ideação suicida, ele perde essa esperança. Ele fica desesperançoso. Então, se você vê por aí uma pessoa que ela está assim, sem... Bem, gente, existem momentos da nossa vida que a gente fica cabisbaixo mesmo. Existe uma curva na nossa vida, uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal. Quem aqui dorme com um pensamento e acorda com outro? Será que sou só eu? A gente programa um monte de coisa, não é isso? Não, amanhã a gente vai sair, vai dar um passeio, a gente acorda, não quer fazer mais nada não. É assim ou não? Ou sou só eu? Por quê? Somos atravessados de um monte de coisa. A nossa vida, se a gente pudesse escolher, fazer um combo, né? Olha, quero viver em paz, tranquilo, quero ter um bom salário. É assim? Não é, né? Se a gente pudesse escolher esse combo, seria maravilhoso. Mas a nossa vida, ela vem do jeito que ela é, do jeito que Deus permite. E quanto mais situações a gente traz para a nossa vida, mais conta a gente tem que dar, né? Então, você aí jovem que está pensando, quero isso, aquilo outro, cuidado, isso é bom, é saudável, mas cuidado com esse monte de coisa que a gente quer, porque quando a gente traz um monte de coisa que a gente quer, quando a gente idealiza um monte de coisa, tem que dar conta do entorno, é isso? Então vamos lá. Desamparo. Já viu aquela pessoa que ela ampara alguém, ela cuida de alguém? Então essas pessoas elas ficam desamparadas. Elas se sentem desamparadas. Mas meu pai já não olha para mim, minha mãe já não bota mais minha comida. Coisas simples. Porque ela tinha uma atitude boa e agora essa atitude ela caiu. Então, falta de propósito. Você vê que na nossa vida, se nós não tivermos propósito, se nós não tivermos uma direção, o que vai acontecer? Quando se tem uma música que diz aí, deixa a vida me levar, eu acho que isso aí é só para quem está com muita grana, que pode se deixar levar. Eu acho que muitos de nós ainda não podemos nos deixar levar por muitas coisas. Pela presença de Deus, sim. Mas nós precisamos ter o cuidado com essas frases. Angústia. A pessoa só vive angustiada, só vive triste, só vive melancólica.
ela só vive arruinada, nada presta mais. Se gostava de viajar, não viaja mais. Se gostava de comer uma boa pizza, um bom lanche, não quer mais, sabe? São esses sintomas aí. E muitas das vezes os indivíduos podem experimentar mudanças significativas no padrão. Ou seja, você tem um padrão de vida? Qual o seu comportamento? Alegria? Você está sempre bem? Você está sempre legal? Mediante a tudo que vem tentar te atrapalhar, mas você tem um padrão. Essas pessoas, elas modificam o padrão. Como? Distúrbio do sono, não dormem mais legal, baixa autoestima, desleixo com aparência. Poxa, a pessoa só vivia bem arrumada, né? Tá barbudo. Gente, nada contra barbudo não, tá? Mas aí não faz mais aquela barba legal, não trata do cabelo. E aí a pessoa fica, né, no nosso dito popular, largada. E aí você, poxa, está acontecendo alguma coisa com essa pessoa não está legal. Então, tristeza profunda, porque triste a gente fica, não fica? Poxa, fui resolver um negócio lá, poxa, fiquei meio triste, né? Não é assim? Ou só eu que penso assim? Poxa, cheguei lá para conversar com uma pessoa, ela me deixou triste, cabisbaixo, ela falou A gente fica triste, mas lembra da curva? A gente está lá em cima, bem, daqui a pouco, tristeza, a gente cai. Daqui a pouco acontece algo melhor, a gente sobe. Não é assim? Ou não? Eu estou falando uma coisa que é só comigo. Isso não acontece só com vocês não, tá, gente? Quem cuida também, eu preciso fazer terapia, eu preciso me cuidar. Hoje é um dia que eu fiquei em casa. Eu estava de folga hoje. Eu falei, pastor, hoje eu vou ficar de folga, porque mais tarde, né? Nós vamos estar juntos naquela bela igreja. Tomamos um café junto, né, amor? Eu caminhei, né? Porque a gente tem uma diferença de horário, né? A gente tem um fuso horário diferente, eu acordo muito cedo, ela gosta de dormir mais tarde. Mas, enfim, tomamos um café junto, passamos um dia, resolvemos algumas coisas simples lá. Então, assim, sabe o que a gente precisa? Deixa eu te dar uma dica. Sair dessa curva, sair desse relógio. Está vendo aquele relógio lá, ó? Ponteiro não sai dali, os números não saem dali, aquele lá não sei se é amarelo, mas ele está amarelo, não estou criticando não. Relógio, gente, ele fica só ali, ó. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, não é isso? E tem hora que a gente fica dentro dessa circunferência. Trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho. Não estou criticando o seu sistema, mas é necessário furar essa bolha de vez em quando. Fazer algo que você gosta. Mas eu nunca passei por aquele lugar ali. Passa por outro lugar. Faz algo diferente. Contemple algo novo. Por quê? Você vai sair desse circuito. Só quem fica assim é relógio, gente. A gente não aguenta, ser humano não foi feito para isso. Não, mas a minha vida está boa. Se estiver bom, está bom, fica lá. Mas é bom sempre fazer algo diferente. Sabe por quê? Existem janelas no nosso cérebro que ainda não foram mexidas. Estatisticamente, sabe quantos % que nós usamos da nossa capacidade intelectual? Em média, 60% a 70%. Uns a mais e outros a menos. 60%, 65%, em média. Então, gente, tem muita coisa para a gente descobrir. Independente de idade, independente de opção, mas nós temos muitas coisas boas para a gente ganhar esse mundo aí afora. Não é isso? Vamos lá. Choro frequente, falta de apetite. Lembra? Nós evangélicos, nós gostamos de comer bem, né? Tudo tem que ter um cafezinho, tudo tem que ter um bolinho, né? Tudo tem que ter algo legal para a gente compartilhar. Então, poxa, não é possível, essa pessoa não está comendo mais nada. Será que é só o regime? Não, tem algo por trás disso aí. Isolamento social, conversava, batia um papo, estava sempre em grupos, hoje não. Cadê fulano? Sumiu. Cadê fulano? Fulano está em casa, já tem uns 3 dias que não sai de casa. Opa, a gente precisa ter esse cuidado. Dificuldade de concentração, tomada de decisão. Lembra aquela pessoa que
Estava à frente, não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos desenhar isso, vamos projetar isso. Não toma mais atitude nenhuma. Tem alguma coisa errada. Perda de prazer em atividades simples. Coisas simples de fazer. Coisas que nós fazemos, coisas simples. Vamos abrir um parênteses aqui. Lembra quando nós, assim, as pessoas de mais idade, como eu, né, pastor? Como eu, né? Tínhamos grandes projetos. Uma casa, um carro novo, casa na praia, fazer uma faculdade. Sabe por que o que eu prezo hoje? Tomar um simples café com a minha esposa. Ir na areia, ir na praia, botar o pé na areia. Ficar em casa, esticar no chão, botar uma almofada grande lá. Então, gente, e aí, a gente projeta um monte de coisa, muitas coisas não dão certo e a gente se frustra. Mas será que a gente está também debaixo da orientação de Deus? Muitos propósitos lá no coração do homem, mas o que vai permanecer é a vontade do Senhor. Chamar essa responsabilidade de Deus, do nosso Criador, e dizer assim: Deus, me ajuda. Porque quando a gente se frustra também, pode vir tristeza, pode vir acarretar um monte de coisas que a gente está vendo aí. Irritabilidade. Quem é irritado aqui? Quem tem um baixo nível aí de qualquer coisa, tem coisas que irritam a gente. Isso é normal. Nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de indivíduos. Tem pessoa que a gente pensa que está sempre dormindo, né? De boa, difícil. Mas tem gente que você falou um negocinho lá, é um vulcão em erupção. Então, por que a gente está irritado? Por que a gente está irritado com tão pouca coisa? E aí, será que o meu copo está cheio? Bateu uma gotinha lá, né? Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente fala de sair desse relógio, de sair dessas coisas que a gente sempre faz, é ter espaço. Vocês já ouviram falar de alívio de tensão? O nosso corpo, o nosso organismo, ele tem mini-volts. Essa tensão que passa aqui, ó, não é como essa, 127, mas são mini-volts. Então, a gente tem digamos que uma parte elétrica no nosso corpo, mini. Então, quando a gente faz essas coisas que trazem um alívio de tensão, pensa aí sobre o que você gosta. Faça mais o que você gosta. Eu gosto de caminhar. Sou inspirado para caminhar, faço uns vídeos lá, tem até no nosso Instagram algumas mensagens simples, mas com objetivo, experiências, coisas que a gente compartilha. Então, a gente precisa sair desse ciclo para ter espaço, porque sem querer alguém pisa no seu calo, pronto, já era. Então, a gente precisa ter uma área mais vazia emocionalmente. Falta de apetite e, anteriormente, coisas assim apreciadas e coisas desejadas. Poxa, um exemplo, né? A pessoa gosta de se arrumar, gosta de botar uma roupa, gosta de fazer alguma coisa legal, ela não aprecia mais isso. Ela não tem apreciação. Então, na verdade, a pessoa cada dia mais ela vai se afundando. Ela vai sempre estando próximo do chão. Vamos lá. Diagnóstico da ideação suicida. Ele não é fácil, ele é complexo. Porque a gente precisa fazer uma junção, né, de profissionais de saúde, envolvendo entrevistas detalhadas, escala de avaliação. E uma coisa importante, é crucial diferenciar entre a presença transitória de pensamentos suicidas em momentos de crise e a persistência dos mesmos. Gente, vamos falar sério, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Pode ser que não tenha aqui. Algum dia, algum de nós já teve uma desesperança e talvez teve um leve momento até de dar cabo da sua vida? E assim, poxa, eu não quero nem... Às vezes não dá cabo, mas eu não quero viver mais não.
eu passei por alguns problemas e eu não estou mais afim de vida, não. Não está valendo a pena. Porque se você for conversar com pessoas assim, nós que tratamos dessas pessoas assim, a gente vai ver as pessoas, não quero mais esse negócio de vida, não. Não tem nada que presta. Então ela tem um olhar, parece brincadeira, né, gente? Mas como é diferente, às vezes, o mundo que a gente vive e profissionais que lidam com essas pessoas. Então aí que eu valorizo mais a vida. Quando eu vejo pessoas assim, eu falo assim, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho vida, eu tenho família, eu tenho 2 filhos que sempre me deram alegria, quer dizer, né? Fora, né? Não ri não, tá? Tá rindo lá atrás, ó. Minha filha, tá, gente? Então, muitas das vezes, a gente fica tão para baixo que a gente pensa assim, não quero mais viver, não. Não chega a ponto de tentar o suicídio, se matar. Mas perde muita coisa, perde a força geral. Então, o pensamento dessas pessoas é esse. Por isso que a gente não, às vezes, não presta atenção, porque é um mundo que não significa muitas das vezes para a gente. O que significa para a gente é a vida, é vencer, não é isso? É estar sempre no jogo, é estar sempre preocupado com o amanhã, não é isso? A gente está aqui, muitas das vezes a gente está aqui, olha, amanhã tem um monte de coisa, tem agenda, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você é o detentor da sua história. Você é o detentor das suas emoções. Se Deus te deu uma mente, se Deus te deu um corpo, se Deus te deu você, digamos assim, você para você mesmo, você que tem que tomar conta da sua vida. Mas eu estou com um probleminha aqui que eu não dou conta. Eu estou com uma questão aqui que eu não dou conta. Então eu vou procurar um profissional. Sabe por quê, gente? Vou abrir um espaço para vocês aqui. Vou falar de mim, de pessoas que às vezes nós tratamos dentro do consultório. Compro um carro de 500 mil, compro um tênis de 2 mil reais, que eu não acho isso caro mais, porque eu que ganho pouco. Eu mudei o meu pensamento, porque, né? Eu que ganho pouco. Quer dizer, em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou passar a ganhar mais. Então a gente também vislumbra o melhor. Vai comprar uma camisa bonita, de marca ou não, 100, 200 reais, vocês que mais jovens que me ajudam. É isso. Mas a gente não quer empreender na nossa vida emocional. A gente não quer destravar. A gente acha que está tudo bem e não está bem. Mas quem deve procurar os profissionais de saúde? Todos nós, aqueles que têm sofrimento psíquico. Não deu conta, não está legal, poxa, esse negócio eu arrasto isso já há mais de um ano. Tem que procurar um profissional, gente, porque essas coisas vão travando a gente. O que acontece com um rio que ele está cheio de pedras ali? A água vai sendo represada, não é isso? Mas quando vem uma enxurrada, leva tudo. Então não dá para colocar os nossos, digamos assim, a gente chama de lixos emocionais, aquilo que não faz a gente crescer, não faz a gente modular uma vida melhor, não dá para botar isso debaixo do tapete. Não coloque, não. Porque lá na frente vai ter alguma coisa que vai puxar isso. Vai ter alguma coisa que vai vir junto. Então, voltando para cá, na maioria dos casos, os pensamentos suicidas estão ligados a um problema de saúde mental subjacente que pode ser tratado. Se for o caso, você pode precisar de consulta com um médico especializado, que é o psiquiatra e o psicólogo, né? Que eles hoje, mais do que nunca, andam junto. Eu trabalho 3 vezes na semana num centro de recuperação de dependentes químicos, e quando as pessoas chegam lá, gente, vocês precisam visitar lá. Vocês precisam visitar, vocês vão ver que vocês não têm problema nenhum. Eu, quando chego naquele lugar, Senhor, muito obrigado, porque eu estou num ambiente onde eu preciso valorizar mais e mais aquilo que Deus tem realizado na minha vida.
a quantidade de problemas e situações adversas que aquelas pessoas têm não está no gibi. Do comportamental à parte clínica, mais comportamental. Sabe por quê? Muitos não tiveram um contexto familiar. Contexto familiar, formação, mãe, pai, pessoas responsáveis. Gente, é um prazer. Se você é jovem, tem um pai que puxa a sua orelha e a mãe que chega junto, valorize isso. Porque muitos deles não estão perdidos quando eles pegam uma maconha para fumar, um pau para cheirar, não. Eles se perderam lá no meio da família. Tem uma estatística que em torno de 70% a 80% eles se perderam lá. Se você começar a triar, a conversar com eles, vocês verão que tudo começou numa desorganização familiar. Você pai, você mãe, você que vai ter seu filho futuramente aí, preze pelo contexto familiar. Como é bom você ver a sua estrutura familiar. Você consegue enxergar de longe, quando você vê alguém com alguns comportamentos, você fala assim, isso aqui veio de um comportamento bom, familiar, e esse aqui não. Então, eu como terapeuta, como analista de pessoas, eu consigo enxergar, não julgar. Eu não sou... o profissional, o psicólogo, o terapeuta, ele não é um julgador. Ele é um observador e aí depois vai se diagnosticar algo para começar a trabalhar. Então a gente não pode fazer isso, né? Eu não devo, eticamente eu não devo fazer isso. Então, gente, já é pedir para alguém passar. Tratamento. O tratamento do transtorno é multifacetado, ou seja, tem várias faces. E pode variar de acordo com a gravidade dos sintomas e as necessidades individuais do paciente. A terapia cognitivo-comportamental, que é a minha especialidade, tem se mostrado eficaz na identificação e modificação dos padrões de pensamentos negativos e autodestrutivos. Então, se a gente pode resumir, essas pessoas elas têm um padrão de autodestruição. Elas têm um padrão de que tudo está ruim. Então, a gente vai mudar esse comportamento. Vocês lembram das pessoas assim? Aqui nós temos um público assim, algumas pessoas, né, mais de idade, né, e outros mais jovens. Lembra quando alguns falavam assim, poxa, mas meu pai não fez isso por mim, poxa, mas a minha mãe, a gente era muito, né, lá em casa era muito comedido, era um pão para 3, era um litro de leite 3 dias. Não tem pessoas assim? Essas pessoas, elas hoje não choram pela vida. Essas pessoas, elas ultrapassaram os limites, trabalharam, conquistaram, não é isso? Essas pessoas, elas passam pela psicanálise, que é um sofrimento da antiguidade. Hoje, você vê que a TCC, que é a teoria do cognitivo comportamental, existe uma atualidade com excesso. E me perdoe os mais jovens, é um excesso, sofre por ter muita coisa. Você já viu isso? Você já ouviu falar sobre isso? As pessoas sofrem, se perdem porque tem muita coisa? Vocês não viram não, mas eu já vi muito e vejo muito. O que está acontecendo quando a gente vai atender? Não, porque eu tenho... O que está faltando lá? Nada, tenho carro, tenho um monte de coisa, meu pai me dá isso, me dá aquilo outro, e eu tenho, mas por que está acontecendo então? Olha o tamanho da interrogação. É excesso. Nós não podemos ser assistencialistas. Nós precisamos ser críticos transformadores. Eu lembro que quando a gente ia para o shopping, meu filho, eu gostava muito de carrinho para lá, carrinho para cá, tudo tinha que ser carrinho. Ele tinha 4 metros de carrinho em casa. E aí tinha dias... Isso eu estou dando dicas, tá, gente? Não estou me metendo na vida de ninguém, não. São situações que a gente vê e a gente sabe o resultado e muitas das vezes o final disso. Aí eu falava, aí ele ia para a mãe dele, eu quero mais um carrinho, mãe, quero um carrinho. Gente, pensa com alguém com dinheiro no bolso. Falava assim, não, meu filho, hoje não é dia de comprar um carrinho.
E teve um dia que eu fui no banheiro do shopping, que eu chorei porque eu tinha dinheiro no bolso e não queria comprar. E não podia comprar. Falei para ele, não, papai não pode comprar. Por quê? Eu não queria dar o excesso para ele. Eu queria criticá-lo. Eu queria falar para ele que não era todo momento que ele tinha que ter um carrinho. Então segue a dica. Não. O que acontece? Eu atendi uma mãe que ela colocou vários problemas da filha. Eu já achei estranho, porque a menina tinha seus 13 para 15 anos e ela veio com várias questões da filha. Só que quando eu comecei a atender, eu percebi algo, que a mãe queria se realizar na filha. Olha aí. Por quê? A menina estudava em Petrópolis, acordava 4h30 da manhã, morando em Xerém, 4h30 da manhã, e aquilo ali, estudo, e muita coisa, e muita coisa, e muita coisa, e um colégio bom próximo. Sabe o que a mãe estava fazendo? Querendo se realizar. Aí eu chamei os pais, eu fiz a pergunta na frente do pai, eu falei, mãe, você não está querendo se realizar na sua filha, não? Ela, não, mas que isso, não. Aí o pai do lado falou assim, eu falei, viu? Era isso, já tinha falado isso com você o tempo todo. Precisou do Hélio vir falar isso para a gente. Então, gente, a gente precisa tomar o cuidado. Não trazer peso. Eu fui uma pessoa que trouxe muito peso para os meus filhos, sim. Mas hoje eu tento fazer de uma forma melhor, porque eu aprendi, eu desenvolvi. Então, como a gente entra num assunto e a gente vai, uma coisa vai puxando a outra, se vocês precisarem de um atendimento, nós estamos aí, tá bom, gente? Então, em muitos casos, a combinação de terapia e medicação psicotrópica, né, como antidepressivos e estabilizadores de humor, podem ser recomendadas para aliviar sintomas depressivos subjacentes e regularizar o humor. No entanto, é fundamental que o tratamento seja personalizado para atender às necessidades específicas de cada indivíduo, porque cada pessoa é uma pessoa. Perdão, a gente não pode pegar um padrão e dizer assim, vamos pegar essa pessoa e atender 10, enquadrar as 10 na mesma questão, não. Somos diversos, não é isso? Somos diferentes um do outro. A gente cria, né, os pais aí, né? A gente cria dentro de uma casa 3, 4, não sei quantos lá que você tem, mas é tudo diferente um do outro, gente. É isso? Ou não? É só lá em casa que é diferente? É tudo diverso. Um é mais quieto, outro fala demais, outro consome demais, outro não consome, outro leva metade do seu dinheiro, o outro não quer nada. Então, assim, somos assim. E essa estatística é interessante. Aparece entre as 20 causas de morte no mundo. Em média, 135 pessoas entre amigos, parentes e outros sofrem com a notícia. Lembra? Lá do Mike? Gente, eu acho que a gente não tinha parado para pensar sobre isso. Em média. Por quê? Hoje, imagina com as redes sociais. Falei no início, fulano se matou. Poxa, gente, mas tinha condições, tinha uma família boa. Então, olha o entorno. Olha a quantidade de pessoas que pensam sobre isso. Olha a quantidade de pessoas que passam a rever os conceitos vividos. Então, é um raio muito grande, né? Mas é a realidade. Responsável por aproximadamente 800 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos, gente. Não é brincadeira. Então, a gente tem... Porque a gente... Parece que a mídia, ela não expõe muito isso. Por quê? Não é legal. Porque senão, né, a saúde vai dizer assim, poxa, a gente não está dando conta disso. Então, por isso que se cria mais componentes, mais pessoas a cada dia tendo visibilidade a isso. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a lugar de depressão, transtorno bipolar, abuso de substâncias químicas, álcool e drogas, idade entre 15 e 29 anos.
esse abuso de substância agrava mais ainda, porque a pessoa fica muito fora de si. Então, isso são os dados. Então, está aí o Centro de Valorização à Vida, diz que 188, se alguém precisar, se alguém que você conhece precisar, mete o dedo lá no telefone e 188, eles vão te dar todo o suporte emocional e trazer aquele alívio, e depois vão encaminhar para uma UBS, para algum posto de saúde, para alguma emergência. Vamos lá. Essa é uma frase que, vamos ler. Se cada dia quebrarmos um elo, um dia estaremos livres das correntes. Sabe quem me deu essa frase? Foi uma paciente. Eu atendendo ela depois de 4 encontros, ela falou assim: você resolveu os meus problemas. Eu falei: negativo. Você que se achou. Eu não resolvo o problema de ninguém. Eu só construo alguma coisa, eu só percebo alguma coisa. Resolver problema é outra coisa. Então o profissional ele está aí para fazer esse diferencial, fazer pontes e não criar abismos. Então nós estamos aqui para isso. E ela falou para mim essa frase, você que me falou. Eu falei: sério? Não lembro mais não. Então ela falou que eu deveria escrever um livro com essa base. Então nós estamos caminhando para isso. Então é um privilégio atender pessoas, porque pessoas elas nos trazem uma demanda que também nos ensinam. 3 anos trabalhando num centro de dependência química, eu sei muito mais do que quando comecei lá, com certeza, né? A prática. Então, as pessoas elas nos ajudam. As pessoas adoentadas, elas nos ajudam. As pessoas, quando elas têm as suas dificuldades, as suas limitações, eu também fico rico de conhecimento. Então, todas as pessoas que vêm ao nosso consultório, que nós atendemos no centro de recuperação, nós aprendemos que elas são valorosas. Elas têm um grande potencial, só precisam destravar, só precisam se autoconhecer. Então, gente, está aqui o nosso Instagram, o nosso telefone, se vocês precisarem de alguma coisa. E é isso. Não vou enfadar vocês, não gosto de ser chato. Lá na unidade nós temos um programa chamado Papo Reto. A gente coloca lá um vídeo sobre dependência química e eles que falam. E eu vou pegando tudo que eles têm de bom e vou arquivando. Então, ser humano, olha, entenda isso. As pessoas é o melhor da criação de Deus. Não é o meu celular, não é o meu carro, não é a minha roupa. O melhor da criação é o ser humano. O ser humano ele tem 2 situações. Ou ele é bom, você aprende, ou ele não é tão bom, mas você aprende também. Porque você não quer aquele modelo a seguir. Não é isso? Então, o ser humano ele é referência de qualquer jeito. Para mim, ele é referência de qualquer jeito. E fulano é torto, não vou para lá não. Porque não é isso que a gente faz, né? Então, eu não quero seguir esses padrões. E o outro são padrões que a gente se espelha. Então, ninguém é de se jogar fora. Ninguém. Somos seres humanos, fazemos coisas erradas, mas também nós acertamos. Mas nós precisamos de auxílio, de saúde mental. O que é saúde mental? Resumindo, né? Aquilo que nós falamos lá. Nós precisamos de, a cada momento, a cada atravessamento, a cada dificuldade, procure um profissional, sabe por quê? Eu atendo pessoas que elas falam assim: eu não quero mais um para me julgar. Eu não quero mais um para acabar com a minha vida. Eu quero alguém que me escute, que me acolha, que me ajude nos meus sentimentos. Porque você já escutou alguém falando assim: a pessoa está doida, a pessoa está ficando velha, isso, a pessoa está cheia disso e aquilo. Gente, existem pessoas fortes e existem pessoas frágeis.
A gente não sabe de onde o outro veio. Você sabe de onde você veio, mas você não conhece a história do outro. E por isso que nós precisamos respeitar as pessoas. Ser humano é o melhor da criação de Deus. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano para ser respeitado, para ser considerado. Então, gente, tem uma foto aí que eu pedi para o nosso amigo. Você pode colocar para a gente qual é a função do psicólogo também? E aí vocês vão ver essa foto. Vocês estão entendendo essa foto? Olha aí. Está lá o psicólogo com esse cubo na cabeça. Está vendo que as outras pessoas estão todas desorganizadas? Assim, toda atravessada com alguma coisa, né? As cores não batem ali. E o terapeuta, ele está ali mais organizado, ele estudou para isso, ele faz uma leitura do comportamento. Então a nossa função é essa. Mas não tem ninguém ali faltando perna, faltando braço. Gente, tudo começa aqui. Tudo começa nessa área chamada cérebro. As nossas entradas, né? As nossas portas. O nosso olhar, a nossa captação, o nosso ouvir. Então, tudo começa na nossa mente. Tudo perpassa pela nossa mente. E se a gente não tiver o mais organizado possível, a gente pode não dar conta, né? A gente pode ferver, pode faltar água, e a gente pode parar de uma hora para outra. Existem pessoas que vêm para o nosso atendimento, que elas estão apenas desorganizadas, ela tem uma vida boa. Então, existem processos na nossa vida que realmente a gente não vai dar conta, a gente não dá conta de tudo, mas nós estamos aí. Gente, quero agradecer a vocês pela paciência de estar nos escutando e agradecer novamente ao pastor, a vocês, a todos que cooperaram, né, emprestaram aí o seu tempo, os ouvidos aí para estar conosco. Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo que vocês nos acolheram nessa noite, tá bom? E poxa, minha esposa Sandra, minha filha Lívia, essa é a mulher que Deus me deu, que me ajusta, que me tira da minha inércia, e minha filha, minha assessora, a pessoa que cuida de todo nossas páginas, nossas agendas. Então, se precisar de alguma coisa, está aqui. Nosso filho também, o Patrick, né? Essa hora ele está trabalhando. Você, vovô, acho que em dezembro ou janeiro, não é isso? Então, graças a Deus, as coisas elas estão ajustadas em nome de Jesus. Perguntaram para mim assim, como é ser vovô? Eu falei, não sei, não nasceu ainda. Porque assim, né, gente? Só quando nascer, aí eu vou ser vovô, né? Vou ser um vovô completo. Mas já estou me acostumando com a ideia de ser vovô, né? Porque tem gente lá em casa que já está fazendo festa, que já está arranjando as coisas lá, mas eu não, eu sou mais na minha e espero mais os resultados. Tá bom, gente? Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer o Wesley. Quero convidar a família para estar aqui, para a gente orar. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento, mas orar por essa família também. Muito bem. O Wesley falou aqui, né, que ele ia dar a oportunidade de fazer pergunta. Tem alguém balançando a cabeça ali, né? A gente vai orar, já que está aqui orando. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode se organizar aí para fazer bem rápido, mas nós vamos orar. Quero convidar o presbítero. Cadê o Júlio? Estou tentando achá-lo. Está lá fora? Então, quero convidar o Marco Viajante, né? Marcos seguiu o conselho, né, Marcos? Está vermelho, não sei porquê, mano. Saiu da rotina. Acho que mês que vem já está querendo voltar de novo para lá, né? Nós vamos orar. Pai, nós te louvamos.
Nós rendemos, Deus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, a Deus, porque nessa noite podemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração. E queremos te agradecer, a Deus, pela vida do Wesley e da sua família, que em todo tempo, Deus, ele possa ser instrumento do Senhor a cuidar da vida das pessoas que procuram ajuda, que procuram, Deus, acolhimento, e que ele possa ser instrumento do Senhor a todo tempo. Que o teu servo também, ele possa ter capacidade, Deus, intelectual, espiritual, pronto, Deus, para ouvir a tua voz e assim, de forma assertiva, cuidar das pessoas que o procuram. Cuida também, Deus, dos nossos corações, cuida, Deus, das nossas famílias, cuida, Deus, da família da nossa irmã Madalena, irmãos esses que estão enlutados, estão tristes, mas nós queremos, Deus, que teu Espírito Santo conforta e consola o coração de cada um de nós. Te agradecemos por esse momento, nessa noite que passamos aqui, que tudo que aprendemos possa, Deus, ser colocado em prática para a honra e glória do teu nome. Que cada família, Deus, aqui representada, possa, Deus, desfrutar das bênçãos do Senhor, tendo as nossas mentes, os nossos corações voltados para a honra e glória do teu nome. Obrigado por poder estar de volta na tua casa, poder rever as pessoas que nós amamos. Isso, Deus, alegra o nosso coração e nós te dizemos muito obrigado, porque até que o Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado dos nossos. Obrigado por tudo e que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.